Oi pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Quero que todos estejam bem. Tomara que todos estejam bem. Nós vamos falar aqui nesta noite algo rápido. Eu prometo ser mais sintético e rápido aqui hoje, porque algumas coisas eu li hoje e eu até não ia fazer a live hoje, mas eu resolvi fazer pelas coisas que eu li e Deus me tocou para que então eu fizesse com base em algumas coisas que eu li no dia de hoje, é, baseado nas notícias que eu tive hoje e que tem a ver com algo que eu falei ontem, esses dias que eu ando falando na live, mas eu acho que ontem eu falei. Então eu senti de vir aqui falar porque eu creio que serve para que todos tenham aí uma confirmação, né, uma certeza de que as coisas que Deus fala no nosso meio têm fundamento, né? Claro, para as pessoas que já há algum tempo não tem aí aqui quem não acompanha a gente. Hoje eu não quero dar nenhum aviso, eu quero só ler aqui algo que me tocou muito esta tarde, na verdade me encheu de temor. Eu acho que encheu muita gente de temor, que são as notícias que eu recebi aqui hoje. De uma certa forma, eu creio que se o intuito de tudo que está acontecendo no mundo, porque nós não podemos mais tratar no Brasil, né? Nós vamos falar no mundo, porque o que está acontecendo é no mundo. Então, do ponto de vista em que isso esteja acontecendo no mundo, conforme as notícias e os números, então não vamos falar mais de Brasil, vamos falar de mundo. E isso me traz aqui uma segurança do que eu vou falar para você aqui hoje, com base nas notícias que eu tive. É claro que nós não podemos aproveitar, desperdiçar um momento como esse para nós que somos embaixadores, que somos povo de Deus, não devemos de forma nenhuma deixar de trazer aqui o nosso respaldo bíblico e também a nossa revelação, a nossa interpretação dos fatos diários diante do que está acontecendo. É por isso que nós vamos estar vindo aqui todos os dias. É papel dos líderes, dos homens de Deus, fazer o que estamos fazendo aqui todos os dias. Ou seja, mesmo que as coisas melhorem, porque isso vai passar daqui a pouco, devemos ter o compromisso de fazer com que esta mensagem, com que essas coisas cheguem aonde tem que chegar. E eu quero iniciar só falando, eu vou ler um texto daqui a pouco, mas eu quero que vocês compartilhem aí, escreva embaixo aí o nome da pessoa que você quer que assista a live. É só você colocar lá no comentário, onde você escreve, você começa a digitar o nome da pessoa, aí no Face vai aparecer e você já manda para ela. E os corações aí, quanto mais coraçãozinho você mandar, mais chance tem da live chegar em vários lugares que precisam chegar. Ou seja, pessoas que não é do nosso meio, que ainda não curtiu essa página, o Movimento do Reino, possa assistir, ok? Então veja bem, são notícias que de uma certa forma, me entristeceu, verdadeiramente me entristeceu. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa racional, embora eu seja bastante incisivo, né, e decidido nas coisas que eu falo, faço e creio e digo, mas eu sou uma pessoa emocional. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem muito altruísmo e consigo me colocar no meio, ou quer dizer, dentro, né, dos sentimentos das pessoas, consigo tentar olhar o que as pessoas estão enxergando, olhar com os olhos dela, com os olhos de cada nação. Nós precisamos saber disso, para nós também sentirmos, sofrermos a dor que muitos estão sofrendo, mas também termos, de uma certa forma, temor. Porque é aqui que eu queria chegar, temor. Porque o temor, ele vai nos ajudar a interpretar e vai nos ajudar, principalmente, a passar por esse momento aí que nós estamos passando, onde os números só aumentam
dessa calamidade, né? As pessoas que antes estavam brincando ou estavam aí criticando essa epidemia ou essa grande praga como sendo uma gripezinha, já está mudando o tom de voz, como o presidente dos Estados Unidos e alguns outros, como a Casa Monárquica de Londres, ou seja, a família britânica, que já tem lá as duas principais pessoas do reino, que é o primeiro-ministro e também o príncipe Charles, acometidos dessa doença, e algumas outras pessoas dentro. Observa vocês que dentro no meio, né, das lideranças do mundo, estão todos aí acometidos, inclusive o nosso presidente Bolsonaro, que também todo mundo sabe que ele acometeu desse vírus aí, né, está escondendo do Brasil, mas todo mundo sabe aí, de baixo, de trás das informações, que isso já é sabido, inclusive lá fora. A questão que eu quero pontuar aqui, e eu acho importante, é isso que eu li hoje, tá? Eu falei nas lives anteriores, e eu quero falar aqui hoje, porque isso vai continuar fazendo você crer e jogar para frente essa notícia. Então vamos lá, para nós não perdermos muito tempo. Primeiramente, eu quero falar para você aqui, ó, passei isso em vários grupos aí, li isso em vários outros lugares da internet. Um especialista financeiro, um especialista da área das finanças, né, do mercado, do FMI, dizia que a economia era mais importante que o isolamento social neste momento de pandemia. Chegou a postar um artigo nesse sentido a semana passada. Está lá, que é o Riemann Shark, que eles estão falando aí. Foi postado aqui por algumas personalidades do mundo hoje. E eu recebi isso no Twitter em alguns lugares, postei para algumas pessoas. Esse rapaz tem apenas 26 anos, ele postou no Facebook dele, a semana passada, a seguinte afirmação, abre aspas. Artigo muito importante, ele estava comentando sobre um artigo que foi postado, e ele diz assim, difícil decidir se o aspecto humano da doença é mais importante do que as suas implicações na economia e em outras áreas importantes. Muito fácil deixar a emoção guiar a política. E já vimos fazer após vez, porque isso é uma má ideia. Então, ele postou isso aqui no Face, dia 21 de março, às 16 horas e 24 minutos lá nos Estados Unidos. A notícia que nós temos é que ele faleceu de Covid-19 ontem nos Estados Unidos. Logo depois dessa afirmação, ele faleceu e morreu com 26 anos acometido desta praga. Nós temos aqui outros apontamentos que foram jogados em notícias ao redor do Brasil e do mundo. Essas notícias não são fakes e nem estão em grupos de comoção, de histeria, de nada disso. São notícias que estão aí nos principais jornais do mundo e do Brasil. Aqui também, pastor norte-americano chamou o novo coronavírus de histeria coletiva. Está lá em notícias da UOL também. A UOL, como todo mundo sabe, também é um site que capta os hustlers, né, do mundo inteiro. E não é um site evangélico, não é um site gospel, quer dizer, então não é também um site de crítica ao evangelho, nem nada disso, imparcial nesse aspecto de religiosidade. Então está aqui, um pastor, músico norte-americano que chamou o novo coronavírus de histeria coletiva, foi uma das vítimas de Covid-19 nos Estados Unidos. Segundo a ABC, que é a TV, ele morreu devido à complicação da doença nesta última terça-feira, na Carolina do Norte. Landon Spradlin, de 60 anos, era da Virgínia. Ele acreditava que o Covid-19 não era tão perigosa quanto está sendo noticiada pela mídia e que os veículos usavam a doença para atacar Donald Trump. Eu não vou nem ler o resto
da notícia, porque eu fui saber dessa notícia com uns amigos meus, dois pastores, na verdade, americanos que eu conheço. É notícia verdadeira, claro, está no site verdadeiro aqui. Nós temos dois casos aqui que me chamou a atenção e eu queria te falar esses dois casos aqui. Por que eu quero falar isso aqui na introdução dessa live de hoje? Porque eu falei isso ontem e falei na penúltima live também sobre a questão das pessoas menosprezar ou minimizar algo que está longe do nosso alcance, ou seja, minimizar algo que vem, né, de algo que não é daqui, ou seja, que vem do céu ou que vem de uma força espiritual, claro que é Deus. As últimas lives que eu fiz aqui, eu pontuei isso aqui na iminência de fazer com que as pessoas parem de fazer piada, parem de criticar, parem de menosprezar o poder de Deus. Eu estou lendo notícias embasadas naquilo que falamos essa semana nas lives. Estou aqui trazendo isso como uma forma de dizer que as coisas são reais. Todas essas duas pessoas, de uma certa forma, formadores de opinião, ou seja, pastor renomado e pessoa do FMI, de uma certa forma colaborando para que algo tão sério seja minimizado e venha desproteger a saúde ou aquilo que o próprio OMS, Organização Mundial da Saúde, está aí pedindo, protegendo e formalizando ao redor do mundo, que é o isolamento social, o qual nós estamos, só se fala nisso nos últimos dias. Então por que eu estou falando isso? Porque estamos voltando para a live aqui do Reino, estamos voltando para momentos importantes de explanações e de conhecimento que, graças a Deus, tem sido maravilhoso os retornos que estamos tendo e os depoimentos que estamos tendo das pessoas que realmente estão ouvindo, estão aprendendo com este acontecimento, com esse episódio. Então, primeira coisa, para eu dar continuidade a isso aqui, eu li essas duas notícias que chegou até mim, publiquei em alguns lugares. Por que eu fiz isso e estou fazendo isso? Porque eu volto a dizer para que todos, no seu cotidiano, ou no seu rol de amigos nas redes sociais, ou na sua família, por favor, repassem essas notícias, peçam às pessoas para elas não fazerem isso, peçam às pessoas para elas terem temor, porque o Senhor tem, o qual nós vimos, tem uma ira preparada contra aqueles que menosprezam ou debocham, murmuram ou não concordam com o que ele faz. Tá? Então, eu estou iniciando essa live dizendo isso porque não é brincadeira, é algo sério. Vamos a receber, volto a dizer para vocês, hoje as notícias não foram boas, nós queríamos que as notícias fossem boas, nós queríamos que as coisas melhorassem. Eu tenho aqui, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que eu vou falar agora, mas eu tenho certeza, consciência, confiança de que Deus vai guardar o povo dele, que Deus está guardando o povo dele, que Deus tem um propósito no Brasil, mas Deus nem a Israel poupou. Então preste atenção nessa palavra, nem a Israel Deus poupou. Então eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa que nós devemos fazer quando nós falamos com base na palavra e queremos explicar momentos como esse, fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de temor e acreditem ou volte a acreditar na palavra de Deus, é ler a palavra de Deus. Ou citar exemplos aqui do que aconteceu para que nós possamos ter, então, ou você ter, né, uma segurança maior junto com aquilo que você está ouvindo. Porque é necessário, sim, que nós tenhamos sempre a palavra de Deus na cabeça, ou seja, sempre a palavra de Deus na nossa boca, na nossa mão, para nós podermos conquistar, ou falar aí, ou não conquistar, mas assegurar para as pessoas, de um modo verdadeiro, o que Deus faz. Então, eu volto a dizer para vocês, eu falei num áudio hoje em alguns grupos, por favor,
pastores, líderes, pessoas evangélicas, cristãos, não passe vergonha na internet. Pragas são, biblicamente, sempre foram enviadas por Deus para um único propósito. Ele sempre enviou pragas para abater nações que não serviam a ele e também para repreender povos que não aceitaram as palavras dos profetas, os avisos de Deus. Então, pastores que estão me ouvindo, pastores, pessoas evangélicas, cristãs, padres, quem for que for ouvir essa live, pragas como esta, pensa bem, nós não estamos falando aqui de doenças crônicas que nós temos ao redor de nós, que podemos combatê-las, ou pelo menos remediá-las, ou até mesmo ser curado por Cristo, porque Ele levou sobre si as enfermidades que acometem as nossas vidas, mesmo quando não somos culpados. Veja bem, ninguém é culpado de ter aí um gene canceroso, ninguém é culpado de ter problema na coluna. Quer dizer, ninguém é culpado de ter geneticamente problemas no rim, problemas de diabetes, problemas de hipertensão. Tem muitas coisas, muitas enfermidades, grande maioria delas, que estão por aí, que vieram por aí, e o poder de Deus, ou seja, o poder de Cristo está na nossa vida e está na autoridade da palavra para ser repreendido. Agora, por favor, pastores, líderes evangélicos, não misture as enfermidades, o poder de Deus curando as enfermidades, com pragas que ele mesmo envia. Hoje eu vi um áudio com alguns pastores, uma montagem que fizeram de pastores, Malafaia, Di Macedo, R.E. Soares, outros anônimos, e também o Valdomiro Santiago, lá, da Mundial do Poder de Deus, homens renomados que têm aí autoridade para falar o que quer e bem interessa, falando muita coisa antibíblica. Por exemplo, Edir Macedo dizendo que a coronavírus, essa praga, foi enviada por Satanás. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, a Bíblia, nenhum lugar da Bíblia prova isso, Edir Macedo. Pelo amor de Deus, que Bíblia que você está usando? Todas as pragas e todos os cataclismos que aconteceram no mundo, biblicamente, foram anunciados por profeta e enviados por Deus. Satanás não tem poder para enviar pragas. Satanás, o trabalho dele é tentar enganar as pessoas e tirá-las da verdade do Evangelho. Usar pessoas para roubar dinheiro nas igrejas. Usar pessoas para se vestir de anjo de luz. Esse é o papel de Satanás. Então, pelo amor de Deus, você que é adepto aí a religiões como essa, venha aprender as coisas, porque a Bíblia não dá a Satanás, não tem nenhum versículo que ele tem poder para mandar calamidades. A Bíblia está cheia de coisas, inclusive Joel, capítulo 2, versículo 28, para você que não lê Bíblia, então bem-vindo às lives do reino, porque aqui tem Bíblia de sobra. Joel, capítulo 2, do versículo 25 ao 27, aonde Deus fala na boca de Joel o seguinte: então restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela oruga, pelo pulgão e pela lagosta, pela locusta, que foi o meu grande exército, Deus falando, o meu grande exército que eu, o Senhor, enviei contra vós, Israel, para vos devorar. Então ele está falando, eu vou repreender e restituir, mas eu que enviei o devorador. E os pastores pregam que a locusta, o pulgão, é o diabo. Sabe? É uma coisa complicada. Então eu vi esse áudio, Edir Macedo derrapando pra caramba. Aí vem outro lá dizendo que é para todo mundo orar, para repreender essas pragas, porque elas são enviadas pela China. Porque é um país comunista, quer dizer, um país pagão. Gente, a China é um país, sim, pagão, é comunista, é um país que realmente não serviu a Cristo. Nas minhas lives anteriores, eu sempre disse isso, vou continuar dizendo, o apóstolo prega isso, nós do reino pregamos isso, que a China, a Ásia, Japão, muitos países ali, não é só nós que sabemos disso, isso é uma coisa que muita gente cristã deveria saber, que são países asiáticos ali que não creram no poder de Deus, não creram em Cristo, não creram nem em Deus, Criador. Deus para eles lá é a natureza, são fenômenos, são animais, são fenômenos da natureza. Então é claro que não foi a China que mandou essa praga para o mundo, ela foi um instrumento de Deus para poder assolar a humanidade, para poder repreender, foi uma praga enviada, Deus usa pessoas para fazer isso. Veja bem, Deus enviou o rei da Babilônia para poder fazer um grande estrago em Israel nos dias do reinado de Jeremias,
da direção de Jeremias como profeta. Então aprenda isso aqui comigo. Ó, Deus enviou a Babilônia, Nabucodonosor, para invadir Jerusalém, matar, destruir Jerusalém, derrubar o templo de Jerusalém e levou o povo cativeiro para a Babilônia. E Jeremias havia pregado, anunciado, gritado para o povo se arrepender, porque eles estavam errados, porque eles estavam já todos corrompidos. E o povo não acreditou em Jeremias, todo mundo mandou Jeremias para o calabouço, para a cisterna. Então é isso que um religioso, liderança religiosa, todo Israel mandou Jeremias, homem de Deus, que estava falando na contramão do que o povo de Israel fazia. Ele unicamente estava certo, e o resto de todos os profetas está lá escrito que ele desafiou, como Elias também, e ele foi levado para o calabouço porque ele estava falando a verdade, dizendo que Deus iria enviar a Babilônia para destruir ou derrubar o Israel e levar o povo para o cativeiro. Ele não acreditou. Então veja bem, eu quero te perguntar, Deus enviou Babilônia contra Israel, que era povo dele, por quê? Porque Deus estava punindo Israel. Então, se Deus enviou essa praga da China ou outras pragas que já vieram de lá, conforme eu sempre falo nas lives, é porque Ele está repreendendo o mundo, sobretudo a própria China. Você tem que parar para pensar que você é cristão evangélico, mas você não sabe porcaria nenhuma, desculpa te falar, mas a crentaiada está de uma imbecilidade, uma futilidade, está citando cada coisa que não tem cabimento dentro dos seus faces, das suas lives. Quer dizer, das suas lives também, porque agora virou moda todo mundo fazendo live, né? Todo mundo agora fazendo live, pregando que o arrebatamento está acontecendo, que Jesus está voltando. Jesus não vai voltar no meio de uma bagunça dessa, não. A palavra diz que primeiro ele vai vir, vai sentar no reino, vai separar o povo, vai ser uma glória. Ele vai colocar as nações por debaixo dos pés da igreja. Está lá em Apocalipse capítulo 2, é só você ler. Então, aqui eu quero pontuar uma coisa. Então, primeiramente, se os pastores lá do áudio que eu estava falando para você que eu vi nesta tarde, dizendo coisas que são antibíblicas, eu quero te perguntar uma coisa. O que está acontecendo ao redor do mundo? Uma punição. Que punição? Uma praga. Que praga é essa? Coronavírus. Ah, mas tiveram tantas gripes. Pelo amor de Deus. Olha as curvas aí que está acontecendo, da rapidez, da contaminação desta praga. É algo que já está no nível de impaciência, se é que você me entende. É como se Deus estivesse dizendo, eu não tenho mais tempo. Eu preciso chamar a atenção do povo. É só isso. Mas Ele não vai matar você que é cristão, você que é temente, você que serve a Deus, você que é reinista, você que tem sede de justiça. Isso não vem para você não, está vindo para o povo, que o Deus deles é mamon, é o dinheiro, é o capitalismo, o Deus dele é somente a religiosidade. É esse povo que está debaixo de um problema sério. São pessoas que passam a semana inteira, o mês inteiro, só pensando na viagem dos iates, pensando nas novelas da Globo, pensando em usar os seus meios de comunicação para fazer politicagem. E essas são as pessoas de risco. Veja bem, já se sabe já pelos números aí que as vítimas desse problema aí não são só as pessoas lá idosas, tem muita gente nova morrendo por aí. Eu acabei de citar um rapaz de 26 anos. E muitos outros aí de 30, 50 anos. O senhor Malafaia, que é um senhor que tem usado nos últimos anos o palanque dele com dinheiro público, todo dia pedindo dinheiro na internet, ou pedindo dinheiro na televisão, para pagar um programa que ele só fala de política, por favor, se você é assembleiano ou é adepto desse senhor, não assista isso mais, tá? Não assista, porque não tem cabimento mais o que esse senhor tem feito. Sabe o que ele disse? Ele simplesmente tem feito, ou está fazendo, né, cada dia mais que passa, o seu programa, um palco, e ele sempre fez isso, não só agora, ele sempre fez isso em todas as campanhas políticas. Então eu não estou aqui para falar de Malafaia, mas eu estou aqui para dizer e para denunciar os pastores que usam a verdade, o evangelho, para poder distorcer a verdade dos fatos que estão acontecendo, para distorcer os fatos das coisas que estão acontecendo. E isso é algo sério e é algo que deve sim ser notificado e ser pontuado aqui e ser repassado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esses pastores desse áudio, desse vídeo, dessa montagem que eu vi, eu percebi uma coisa. Em nenhum momento eles pediram para o povo parar e falar assim, por que Deus está fazendo isso?
Sabe o que eles ficavam fazendo? Senhor, nós repreendemos essa praga, pelo amor de Deus. Ai, Senhor, tem misericórdia, Deus amado. Eles ficaram orando para Deus parar. E eu quero te falar uma coisa aqui. Você tem que orar no seu quarto, pedindo a Deus para ter misericórdia da sua casa, sim. Mas a sua oração deve ser: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que vem do Senhor. O Senhor está repreendendo o povo. O Senhor está fazendo algo que está escrito na tua palavra. Então, por favor, Senhor, poupe a minha família, tenha misericórdia, perdoa a dureza do meu coração. Eu tenho sido infiel do ponto de vista da compreensão dos fatos. Então, por favor, me perdoa, mas eu quero entender e eu quero ter temor. Esse é o papel verdadeiro de um cristão fazer. Não é ficar mandando Deus parar com as pragas do Egito, não. Se você estivesse no tempo lá de Moisés, sabe o que você estava fazendo? Você estava correndo de medo das pragas e pedindo para Deus parar. Enquanto isso, Deus falou para eles ficarem quietos dentro de casa, porque era algo que ele estava fazendo, mandou colocar o sangue do cordeiro. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante e é para alimentar a sua fé e alimentar o seu argumento, tá? O seu argumento dentro da sua pregação enquanto reinista. Vou continuar dizendo aqui. Então, quem entrou agora que perdeu, não pode perder o que eu já falei, porque eu não vou repetir. Importantíssimo o que eu acabei de falar. Mas vamos continuar aqui. Então, eu citei esses casos, estou citando esses casos, porque eu estou falando todos os dias e não vou parar de falar. Nós não iremos nos calar. Eu sei que muitas críticas teremos, faz parte, graças a Deus. A melhor coisa que tem é nós sermos criticados por algo que realmente tem fundamento. Algo realmente tem fundamento. O que não tem fundamento? Não tem fundamento é uma igreja como a Universal do Reino de Deus vir dizer que essas pragas, que o coronavírus foi enviado pelo diabo. Por quê? Interpreta que a China está enviando isso e a China não serve a Deus. Bom, então nós aprendemos aqui que a forma correta de interpretação dos fatos não são essas. Agora eu quero ler para você, dentro da palavra, algo mais sério ainda, ok? Eu quero que você continue a compartilhar nos seus grupos o que nós estamos falando aqui, mas agora eu vou falar uma coisa mais séria ainda. Eu quero te falar uma coisa aqui. Por que quando Deus manda uma praga, Ele manda as pessoas parar tudo? Você quer ver, biblicamente? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Olha o que aconteceu com um grande homem de Deus, ou seja, com um grande povo que estava fazendo uma grande obra, em determinado momento, dentro da palavra, e o que foi que Deus orientou? Bem rápido, eu vou falar para você. Capítulo 12 de Números. Números é um dos 5 livros de Moisés, do Velho Testamento. É conhecido como parte do Pentateuco. E aqui você sabe que nós falamos muito sobre isso. Pentateuco é os 5 livros de Moisés. E ensinamos que as pessoas precisam saber que o judaísmo usou isso aqui. A Bíblia dos judeus não é diferente da nossa Bíblia. A Bíblia dos judeus é a mesma nossa. Embora eu quero abrir um parênteses aqui, tem muita gente que tem entrado numa onda de Yeshua, Hamashia, da religião do Yeshua. Não pode falar o nome de Deus, não, porque o nome de Deus é cavalo. Olha, pelo amor de Deus, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque é o momento que Deus está me tocando. Essa religião do Yeshua aí, gente, por favor, gente. Eu estava dentro aí de um grupo de família, que nós estamos aí, a minha família, dentro de um grupo da família da minha mãe. E lá todo mundo posta todo mundo e tal. Um cidadão foi lá postar, sabe? Repreender uma pessoa dizendo que não pode chamar o nome de Jesus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, de Jesus, porque Jesus é o nome de um cavalo. Porque é uma interpretação errada da Idade Média que esse nome de Jesus significa cavalo. Oh, por favor, gente, por favor, repreenda essas pessoas, fala para as pessoas deixar de ser tolas. Porque Jesus é uma tradução que veio desde do hebraico antigo, ou seja, do aramaico, do hebraico, do grego, do romano, do latim, e veio para o português. Então, quando eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou querendo dizer o Filho de Deus, do Deus de Israel, aquele que criou o mundo. Eu estou me referindo a Ele. Então, deixa de ser cabeção, essas pessoas que têm rodeado você falando de Yeshua, de religiões com base na doutrina messiânica, é tudo gente que não tem visão do reino e já enxergou
achou que a religião está apostatada e agora não sabe para onde vai, ficou no meio do caminho e inventou essa coisa aí de tradução de nome. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou citar um exemplo aqui. Talvez você chama João Marinho. E eu estou aqui falando com você, João Marinho, que mora em Cascavel. Quem é João Marinho? João Marinho é o cara que mora em Cascavel, que tem uma sapataria. E aí eu falo você de João Marinho. Só que na verdade o seu nome não era João Marinho. Eu me enganei. Ou mesmo que eu não tivesse enganado, mas talvez eu estava chamando você de João Marinho e o seu nome é Jonatas Marinho. Só que eu estou me referindo a você, que é dono da sapataria aí de Cascavel. Pelo amor de Deus, gente, o apelido que as pessoas dão, se o povo chama de rezos, de Jesus, de Jesus, de Cristo, de Yeshua, de Christes, de Hamashia, todo mundo está falando da mesma pessoa. Está falando do filho, do carpinteiro que nasceu em Nazaré, do cara que nasceu da Virgem, daquele que é o nosso rei. Está todo mundo falando da mesma pessoa. Para de criar religião baseado nisso. Paulo fala para você sair disso, dessas vãs filosofias. Até porque brasileiro ficar nessa onda é uma coisa muito ridícula. Você que é brasileiro que fica nessa onda aí de hebraico, de Hamashia, de Yeshua, para que isso, cara? Você conheceu o evangelho através do quê? Através do cristianismo pregado no Brasil, que veio da Igreja Católica e depois dos protestantes. A primeira Bíblia que você leu foi em português. Quem pregou para você sobre Moisés, sobre a lei, foi alguém em português. Para com essa palhaçada. Então eu vou abrir esse parênteses aqui, porque eu acho que tem muita gente que talvez tenha falado isso para você. Então, por favor, não perca tempo não, vem logo pro caminho do reino e para de ficar preso aí em sábado, preso aí. Tem gente que prega mais sábado do que a palavra de Deus, tem gente que prega mais Yeshua. Ah, mas o nome é Iá, o nome é Iá, Yahvé, Iá, que Iá, o Deus de Israel é o mesmo. Estamos falando do Criador, nós não estamos falando de Satanás, de Azazel. Quando eu falo Deus, o Deus Criador, o Deus Eterno, eu estou me referindo, Júnior, eu estou me referindo em português, a minha língua, eu estou me referindo ao Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus do Gênesis, o Deus da criação, o Deus que criou o povo. Então eu abri esse parênteses aqui, porque eu ainda tenho que lidar com essa cambada de gente aí que não tem o que fazer e ainda fica atrapalhando Deus fazer as obras dele na terra aí. Então, por favor, esse recado já foi dado e vamos continuar aqui. Então vamos lá. Lá, Números 1 dos livros de Moisés, capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cushita, ou Cusita, né, em algumas traduções, pois tinha tomado mulher de outra nação. Então disseram, porventura tem falado o Senhor somente com Moisés? Não tem falado também por nós o Senhor? Olha só, Miriam e Arão, irmãos de Moisés. Tá? Miriam, aquela que cantou só o Senhor é Deus, do outro lado do Mar Vermelho, aquela que salvou Moisés, que pôs lá, aquela historinha que todo mundo conhece. Agora essa mulher, pelo amor de uma senhora, 50 e tantos anos, junto com o irmão dela, vem questionar por que Moisés, que era líder do povo, casou com uma mulher que não era israelita. Isso aqui serve para você, cabeção reinista, que tem questionado aí por que a liderança é assim, ou é assado. Oh, não vem questionar não, porque olha o que acontece com as pessoas que questionam o que Deus faz. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo Deus disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse Deus na cara de Miriam e Arão junto com Moisés. Tá? Deus está falando aqui com muita gente aqui hoje. Tá? Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos ou cara a cara. Não em sonhos. Agora, se entre vós tem profetas aí, eu uso. Porém, não é assim que eu faço com meu servo Moisés, que é fiel mais do que todos vocês de Israel, toda a casa. Isso aqui é para você saber que quando Deus chama um homem, ele tem mais sabedoria do que o resto de todos.
É para você saber que quando Deus dá autoridade para alguém é porque ela tem mais sabedoria, mais autoridade, Deus fala mais com ele do que com o resto. Primeira coisa aqui é para achatar a curva de gente que não respeita hierarquia nem liderança. Tá? Mas vamos continuar, quer ver? Porque isso tem a ver com o coronavírus, nós vamos chegar lá. Agora, a visão não é assim, boca a boca eu falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo. Como é que vocês não têm medo de falar contra Moisés? Estão aí falando que ele é casado com a mulher de outro país, que ele devia ser casado como todo mundo é, aí com a mulher de Israel? E então a ira do Senhor contra ele se acendeu. Deus acendeu a ira contra Miriam e Arão e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda e então imediatamente Miriam estava leprosa. Uma das piores pragas que houve na terra. Lepra. Mulher que foi de Deus, que era de Deus. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente falamos e agimos e pecamos. Isso aqui é muito profundo. Ei, isso aqui é muito profundo. Isso tem muito a ver com o contexto do que nós estamos vivendo, numa micro e numa macro visão. Tá? Isso é muito sério. Deus aqui está lançando lepra no meio do próprio povo de Israel. Olha aqui. Moisés chamou o Senhor. Moisés clamou ao Senhor dizendo: Senhor, por favor, eu peço que a cures. Cure minha irmã. Cure Miriam. Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim então Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não andou e nada aconteceu durante 7 dias, enquanto Miriam foi separada no Vale dos Leprosos. Porém, depois que ela sarou, o povo partiu de Azerote e depois acampou-se em Parã. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é tremendo. Você quer ver? Primeira coisa que nós aprendemos aqui. Primeira coisa, qual que foi o motivo da praga ter pegado Miriam? O motivo da praga de ter pegado Miriam é que ela estava caçando rolo, caçando um problema para desautorizar um homem de Deus. Já vi muito isso aqui no meio dos reinistas e no meio de muitos evangélicos cristãos. Gente que não sabe, que tem loucura nos olhos e não conhece Bíblia. Por que as pessoas perdem coisas? Perdem aí. Desculpa falar isso aqui, mas é libertador. Perde porque age como Miriam. E aqui Deus mandou uma lepra, quer dizer, a grande praga da época, na própria Miriam. E aqui por que ela foi cometida dessa praga? Porque ela estava desautorizando e fazendo motim. Ela estava, na verdade, com inveja, com ciúme, com raiva de Moisés. É para simbolizar isso, parte do povo que está no meio do povo de Deus, que fica com inveja, com ciúme, fica questionando. Ah, mas o fulano, ah, mas o seu crânio, ah, mas não sei o quê. Deus foi lá e lançou praga nela e teve ainda que Moisés orar por ela. Que tremendo isso aqui, gente. Que tremendo isso aqui. Ainda teve que aquela pessoa que ela estava falando mal, ainda essa pessoa que ainda foi curá-la. Eu já vi muito isso. Isso é bíblico. Então, veja bem, nós temos aqui um caso muito interessante. Um caso muito importante aqui nesse momento. Por quê? Porque nós estamos lendo Bíblia. E qual é a base do cristão? Bíblia, interpretação correta. Agora vamos ali. Vamos enxugar esse pedacinho aqui para nós já irmos caminhando para o encerramento dessa live, que é importantíssima. Nesse caso, o que acontece aqui? Primeira coisa, Deus não alisa ninguém. Tá? O recado está dado, Deus não alisa ninguém. Então, por favor, se você viu as notícias que eu dei aqui agora, desses pastores loucos aí, falando, menosprezando o que Deus faz no mundo, desse outro rapaz, desse coitado desse rapaz, que sabe que
vai lá e menospreza e pensa mais em dinheiro, em capitalismo, do que no que Deus está fazendo, por favor, gente, até Miriam foi acometida. E pior do que isso, teve que o acampamento que estava andando parar. O povo estava indo para uma terra prometida, que era o primeiro reino. E sabe o que aconteceu? Teve que parar a caravana por causa da dona Miriam, que ficou leprosa. Então Deus falou assim, agora é para todo mundo parar, enquanto ela se cura. Foi uma quarentena de 7 dias. Deus mandar ela para o poço dos leprosos, o vale dos leprosos, que ficava fora do arraial. Por que mandou? Para não contaminar as pessoas. Os outros hebreus. E aí ela ficou lá até ela se curar. Diz a palavra que quando ela se curou, Deus falou, agora pode prosseguir a viagem. E aí? E aí? Bom, como se não bastasse só isso, eu quero ir para o segundo versículo, segundo apontamento aqui, que vai te enriquecer também. Quero que você leia junto comigo. Isso aqui vai servir também de um antídoto. Quer dizer, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu estou em Jesus, porque Jesus. Vamos entender uma coisa. Nós precisamos entender uma coisa. Deus, Ele quer, segundo as coisas que nós temos lido na palavra de Deus, segundo as coisas que nós temos interpretado, Ele quer que nós interpretemos o caso. Ele quer que nós interpretemos o que está acontecendo. O que nós estamos querendo dizer aqui é que Deus ele quer que nós interpretemos as coisas que estão acontecendo. Se nós não fizermos essa interpretação correta, nós estamos fadados a sermos como outros aí. Brasil tem uma promessa, Deus está segurando, acredito que segurará mais ainda essa curva, mas nós precisamos aqui compreendermos isso de uma forma, nós que somos mensageiros, que somos embaixadores, que estamos levando essa mensagem para várias pessoas, nós precisamos entender que estas coisas o que está acontecendo, são altamente importantes para esse momento no mundo, diante ou na frente de tanta coisa que temos anunciado, que Deus tem falado sobre o estabelecimento do reino nesta geração. Olha aqui o outro texto que eu quero que você acompanhe comigo. Então, primeira coisa, esse povo andava com Deus no deserto e Moisés já estava impaciente. Sabe quando você começa a ficar impaciente? Você tem uma palavra com tanto conteúdo, informação, autoridade de Deus, ou seja, explicação para respostas que muitas pessoas precisam, com base nesses fenômenos, sobretudo pessoas que são cristãs católicas aí, precisam de respostas, e elas não têm, porque elas entram nos grupos evangélicos aí. Eu entrei em alguns para poder disseminar essas mensagens aí, e sabe, eu comecei a jogar lá dentro os links dessas lives, e também alguns estudos pregados pelo apóstolo, e sabe o que acontece? Tem pessoa que me tirou do grupo evangélico. Me tiraram. Aí veio dizer para mim, não pode postar link de pregação de grupos, e nem pode postar lives porque é muito pesado e está fazendo propaganda de não sei. Aí eu disse assim, bom, o conteúdo, falei para a administradora, o conteúdo que eu estou mandando, eu não estou colocando ninguém em grupos meus. Eu estou mandando para que as pessoas vejam, porque eu estou vendo que vocês aí num grupo evangélico estão postando toda hora links de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Estava postando links, né, de coisas lá que não tem nada a ver com o Evangelho. Então eu fui retirado de grupos que era para falar de algo que trazia resposta ou até mesmo um conforto espiritual de um grupo evangélico. Então, para você ver, Deus está tendo paciência demais. Ainda bem que eu já abri mão do meu cargo de vice-deus. Porque eu desejei muito ser, sabe, Deus. E eu abri mão disso porque eu não queria ser flagelado igual Jó. Sabe? Porque eu acho que Deus tem muita paciência. Porque nem eu estou tendo essa paciência. De ver quantas pessoas que estão levando no mimimi. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. É por isso mesmo que Deus vai tirar a riqueza desse povo do Brasil e vai colocar na mão dos pobres.
Volto a dizer, Norte e Nordeste vai dominar o Brasil. Centro-Oeste, Norte e Nordeste vai dominar o Brasil. Sudeste e o Sul vai ser os estados mais pobres da Federação do Brasil. Deus já falou essa profecia, eu volto a dizer, porque Deus vai levantar, vai mudar a riqueza, a mordomia de mão. Por quê? Porque as pessoas, simplesmente porque as pessoas que não sofrem dificuldades financeiras, as pessoas que são pobres, quer dizer, as pessoas que não sofrem, as pessoas que têm poder, ou que estão no poder, ou que menosprezam o pobre, que chacotam o pobre e que aprisionam os pobres, seja políticos, seja empresários, seja quem for, essas pessoas serão sim servos dos mais humildes, assim diz o Senhor. Pode continuar me seguindo que eu vou te provar isso, porque essa é a verdade que Deus tem falado e ela é bíblica, inclusive. Vamos continuar? Olha o que diz esse texto para fechar o que nós estávamos falando no início dessa live. Para quem perdeu o início dessa live, depois volta lá para você ver que eu comecei dando notícias de pessoas que estão aí blasfemando, criticando dessa praga que está aí sobre o mundo, menosprezando e não reconhecendo a glória de Deus nisso. Sabe, por favor, se você não quer crer, simplesmente se humilha, fica caladinho, fala, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Simplesmente faça uma oração sábia, peça perdão se você falou alguma coisa, ou fez alguma coisa, não fez, vai lá e apaga. Vai por mim, vai por mim. Olha isso aqui. O povo estava igual está agora. O povo aí murmurando. Eu fui lendo esses grupos aí, ao invés de eu ver as pessoas explicarem o que está acontecendo, sabe o que eu vi? Eu vi pessoas lá fazendo campanha para o Bolsonaro. Você sabe o que eu percebi? As pessoas estão interpretando esse momento que o mundo inteiro parou. O mundo inteiro está parado. As pessoas estão interpretando esse momento, aqui no Brasil, que tudo isso é a Globo que está fazendo para o povo parar de trabalhar, porque é o PT que está fazendo isso para o povo parar de trabalhar, para quebrar o Bolsonaro, para depois dizer que ele foi um mau governo. Você acredita nisso? Eu estou vendo isso, as pessoas crentes evangélicos, pastores pregando isso. Que vergonha, gente! Que vergonha! Mas que vergonha que eu tenho dessa classe brasileira que faz isso num momento como esse. De usar um problema desse, aonde, pelo amor de Deus, 1.200 pessoas morreram na Itália nas últimas 24 horas. Por favor, para com isso. Tá feio. Eu estou falando todo dia, tá vergonhoso. E tem gente crente, tem pastores fazendo isso. Tem pessoas que estão fazendo isso na internet. Tá envergonhando. Está envergonhando. Sabe, olha aí as notícias que nós estamos dando de quem está fazendo isso. Por favor, não faça isso não. Por favor, isso é verdade que eu estou dizendo. Isso é a mais pura e límpida verdade. Isso não é momento para palco de política, não. Eu tenho vergonha de alguns grupos aí que só fala de política nesse momento, menospreza os números, critica dos gráficos e tira pessoas dos grupos. Pessoas que estão levando... Sabe, gente, por favor, não faça isso. Olha isso aqui. Continuando lá no livro de Números, aonde Deus agia dessa forma, para muita gente que usa a Bíblia somente para... Tem pessoas, e eu estou fazendo isso para libertar. Porque eu acho que esse discurso, ele é libertador, ele tem que ser libertador. O discurso que nós do Reino fazemos é um discurso que ele tem que ser libertador. Veja bem, é um momento como desse, é por isso que eu falo que não adianta as pessoas, às vezes, terem um discurso muito bom. É claro que nós temos aí pessoas que são mais medrosas, que têm mais medo, que sofrem, né, de angústias, enfim, de paranoias, de aflições e de algumas de alguns conflitos aí, de psicoses, né, de coisas aí, de conflitos da mente, que precisam ser tratados, precisa de terapia, precisa ir fazer uma yoga, respirar. Tudo bem, isso aí é uma questão muito mais até mesmo terapêutica e medicinal do que espiritual. O que estou falando aqui, eu não estou desautorizando você a tomar medidas que foram aí adotadas no mundo inteiro pela OMS, nem pelo seu governador, pelo seu prefeito, pelo seu
enfim, médico. Não estou aqui desautorizando nada disso, pelo contrário. Para quem sabe, me segue e sabe que eu estou, pelo contrário, falando para as pessoas seguirem isso. E também não estou aqui menosprezando e nem tirando o poder, a capacidade que os terapeutas têm neste momento de ajudar as pessoas que têm conflitos. Também não. O que eu estou falando aqui hoje, o que nós estamos dizendo aqui, é algo que vai além disso. É algo que vem do céu espiritual, que traz respostas para nós termos uma segurança de que o que está acontecendo neste momento é algo que Deus está no controle. Então, se nós servimos a este Deus, temos que ficar tranquilos, Ele está controlando as coisas. E se as coisas pioram, Ele vai nos dar ordenanças. Olha aqui o que aconteceu no meio de Israel quando começou a piorar. Lembra que eu comecei essa live dizendo que quando as pessoas dizem, igual o Malafaia disse lá, e outros pastores dizem lá, que a China é culpada disso que está acontecendo, por favor, é vergonhoso, né, gente? É vergonhoso um pastor falar isso. Mas, por favor, eu quero dizer uma coisa aqui, que eu quero falar aqui para você nesta noite. Melhor seria dizer o seguinte, que Deus está cobrando da China e dos países a irreverência, a irresponsabilidade, sobretudo da saúde, porque eu acho que isso é muito bom, porque agora sabe o que está acontecendo? O país está menos poluído, não, a poluição baixou, é só você entrar no site aí, não só do Georradar, mas você pode entrar em vários outros sites aí ao redor do mundo, que você vai perceber que a poluição acabou, quer dizer, diminuiu 68%, 70%. Sabe o que mais que aconteceu? Muitas pessoas estão economizando, não estão gastando muito em boteco, tem muita gente que não está gastando muito em festa, tem muita gente que não está aí também, que é um outro fator que a gente pode considerar aqui também, que pode ser que isso também esteja sendo uma coisa muito importante para esse momento. Pessoas que estão mais junto com a família, dando mais valor para o pai, para a mãe, pessoas que estão dando mais valor para a esposa, para o esposo, para o namorado, ou seja, pessoas que estão cuidando mais dos filhos. Tem algo importante que está acontecendo aí, você até rola isso aí na internet, mas aqui é importante porque a gente pode jogar isso para o lado bíblico também. É um momento que Deus está fazendo as pessoas ficarem um pouquinho mais sensíveis. E eu falei nas duas lives atrás que será que isso vai continuar ou vai terminar logo depois? Porque tem gente que está falando assim, quando tudo isso passar, nós vamos fazer um grande churrasco para comemorar o fim do coronavírus. Sabe? Então, assim, eu quero que você entenda e compreenda uma coisa. Dentro desse contexto, é melhor que esses líderes e todos nós venhamos a falar para as pessoas, nessa quarentena, cumprir as regras de Ramadã, que é aquilo que nós fazemos. Ou seja, vamos aproveitar o que Deus está nos ensinando nesse momento para nós fazermos o ano inteiro. Que tal? Que tal você que não fazia Ramadã, que é reinista, que é um tempo de consagração durante o mês de setembro, que nós escolhemos para poder fazer, que nós fomos orientados por Deus para fazer o que temos que fazer de melhor? Que tal nós agora fazermos? Está vendo? Você está fazendo. Tem muita gente que não está indo no salão de beleza. Tem muita gente que não está indo fazer as unhas. Tem muitas pessoas que não estão bebendo. Tem muitas pessoas que não estão... Está fazendo Ramadã forçado, querido. Entendeu? Está fazendo Ramadã forçado. Vamos lá para a Bíblia. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, o povo hebreu. Olha lá, o mesmo povo junto com o tal do Moisés. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Oh, coisa difícil é lidar com gente impaciente. Eu já lidei com muita gente assim, nossa, pastor, ai, não estou aguentando, estou numa angústia, para de ficar angustiado, preocupado. Vai orar, vai pensar o que Deus quer falar com você. Não tem lugar para ficar angustiado, preocupado. Preocupação existe sim, o medo tem. Mas você ficar angustiado, vai orar, porque quando você ora e fala em línguas estranhas, você sai bem lá do quarto. Ai, não está tendo oração na igreja, não está tendo escala de oração. A escala de oração, nessa época, é 24 horas por dia. Está aqui, vendo a live e está orando. Entendeu, cabeção? Oração é sem cessar, em todo tempo. É claro que tem hora que a gente tem que fazer uma escala, sabe por quê? Porque se não fizer também você não vai orar. Olha aqui o que aconteceu. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha isso aqui, gente. Mais uma vez o exemplo aqui, coronavírus. Agora olha aqui lá em Israel também Deus. Olha o que Deus fez.
Olha o que Deus fez, o povo impaciente, o povo que Moisés estava libertando. Um povo que Moisés tirou da escravidão, falando contra Moisés. Eu já vi muito reinista aí, entendeu? Que agora, desculpa, colocou o rabinho debaixo da perna e fica aí querendo dar um de arrependido. Para arrepender tem que vir por meio, entendeu? Porque não é assim não. Ficar falando mal de líder, de pastor, de pessoas, depois de ter tirado da escuridão. Você sabe que quando você fez isso, tentou fazer isso, Deus foi lá e te passou rasteira. Estamos cheios de exemplos de pessoas aí que perderam a direção espiritual dos movimentos de Deus, sobretudo do reino, e ficou perdido no deserto, querido. Eu tenho que falar isso aqui porque isso também é libertador. É a hora de você ouvir. E olha esse povo, o que aconteceu. Então o Senhor aqui, ó. Então o povo falou contra Deus e contra Moisés e disse: olha o que o povo falou para Moisés. Por que você fez nós subir do Egito para morrermos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. A nossa alma está enojada, cansada deste maná que cai todo dia. Estou cansado disso. Não aguento mais escutar sobre o reino. Esse mimimi. Tá vendo? Olha o que eles falam para Moisés. A nossa alma está... a palavra bíblica aqui é fastia, né? Mas está fadigada, está cheia. Tá? Não aguenta mais. Este pão vil. Chamou o maná que Deus estava dando para eles não morrer, de pão vil. Deus não deve ter gostado disso de nem um pouquinho. Então, o Senhor ouviu o povo falar isso a Moisés e enviou entre eles serpentes abrasadoras que mordiam o povo e picavam-lhes, e morreram muitos povos de Israel. Veio então alguns a Moisés e disse: nós pecamos porque temos falado contra o Senhor e contra você que é líder. Ora, peça ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés foi lá falar com Deus. E aí Moisés orou pelo povo e disse ao Senhor: faze, Senhor, de misericórdia com este povo rebelde. Então o Senhor deu uma instrução. Olha isso. Deus deu uma instrução a Moisés. Mais uma vez Deus usando o homem para salvar esse povo. Salvou Miriam ali atrás no texto que eu li. Por que eu estou lendo esses dois textos aqui sobre pragas que Deus enviou no meio do próprio povo também? Ah, por que Deus está permitindo isso acontecer no Brasil se o Brasil tem promessa? Está aqui. E aí, o que disse aqui? A palavra. Que Moisés ainda teve que orar. Então, quando Moisés orou e pediu misericórdia para o povo, veio, pois, o Senhor e disse para Moisés: olha a instrução. Faz uma serpente abrasadora de cobre e põe ela numa haste no meio do deserto. E será que toda a pessoa que for ferida, mordida pela serpente que eu, Deus, enviei, e olhar para a serpente, toda pessoa que for mordida pelas serpentes que eu enviei aí, os bichos, e olhar para a serpente de cobre que você vai fazer, Moisés, e colocá-la no alto, todos que estiverem no chão, morrendo do veneno da cobra, e olhar para a serpente de cobre que eu estou mandando você fazer, viverá. Então Moisés, que é um homem que conhece Deus, que não demora, que não duvida, correu e fez uma serpente de bronze e pôs ela sobre uma haste. E aconteceu que então, sendo alguns mordidos pela serpente, logo olhavam para a serpente de bronze e era imediatamente sarado, curado. Isso aqui é maravilhoso. Então,
eu quero dizer uma coisa para vocês. Com base nessa leitura, nessa segunda leitura da serpente de bronze, que simboliza Cristo, eu quero falar para você, será que essas nações estão olhando de fato para Cristo, que simboliza aquele que é o único que pode dar um basta nessas pragas? Será que essas nações estão ajoelhando e confessando que somente Cristo pode dominar? Somente Ele pode controlar? Somente Ele que devem todos buscarem? Será que essas nações, essas pessoas, será que o Brasil, essas pessoas estão fazendo isso? De verdade? Eu creio que alguns estão. Eu tenho percebido, eu não quero ser pessimista, sabia? Eu quero ser... eu nunca fui pessimista na minha vida, nunca fui. Primeira coisa, uma pessoa que tem Deus no coração, ela nunca é pessimista. Ela sempre é, no mínimo, realista ou chega a ser mais otimista. Eu sou muito otimista. Então, é por isso que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou muito otimista porque eu tenho percebido que as pessoas estão orando nos hospitais, estão mais temerosas, né? Estão mais temerosas, estão mais humildes, elas estão mais felizes, felizes não, elas estão mais tementes, essa é a palavra que eu queria dizer. Eu vejo que as pessoas estão fazendo círculos de orações nos hospitais. Que tristeza, né? Hoje eu li, você ler essas notícias como hoje eu li, lá na Itália, 37 médicos que estavam cuidando dos doentes morreram contaminados. Que coisa difícil, que coisa triste isso. Que coisa triste isso. 37 médicos morreram já na Itália. Que coisa mais triste isso, gente. Não vamos brincar, não. Por favor. Morrer 10 mil pessoas em um mês, não associa isso a gripes aí que rolam 4, 10 anos, não. A números que rolaram 4, 10 anos, não. Por favor, é um mês. Um mês, essa praga já matou, já fez esse monte de vítimas lá na Europa, na China, está fazendo aqui no Brasil. Estamos orando porque nós estamos crendo, e eu quero falar uma coisa aqui, eu estou crendo absurdamente. A pastora, o apóstolo, muitos de vocês, nós estamos crendo de verdade que Deus vai achatar essa curva aqui no Brasil. Eu estou orando, pedindo a Deus como Moisés pedia. Você também pode pedir isso, porque você também, afinal de contas, é reinista. Pedir a Deus para Ele achatar essa curva. Para que isso não venha a ser uma coisa muito difícil. Porque, querendo ou não, tem dia que nós amanhecemos achando que as coisas vão melhorar e elas começam a piorar. Sabe, então, vamos orar para que Deus perdoe esses líderes. Sobretudo, sabe, que Deus quebre o coração. Esse presidente que temos aí no país, esse homem tão despreparado emocionalmente e até mesmo espiritualmente, para chegar diante da nação, diante de tantas coisas terríveis que estão acontecendo, e mandar o povo não dar moral para uma gripezinha dessa, para uma histeria dessa. Nós temos que, sabe, eu tenho pena, na verdade, desse governo. E tenho pena das pessoas que seguem esse governo também. Porque eu vejo, não é nem questão de política aqui, nós do reino, nós temos uma responsabilidade de acompanharmos, e não tem jeito de não acompanhar, os fatos políticos, geopolíticos, há mais de 40 anos. Vimos acompanhando. Desde a ditadura, Deus já falava lá na ditadura que a repressão que estava havendo naquela época, ele ia afrouxar para que pudesse o mundo conhecer o reino. Então não é uma questão partidária. O reino, eu citei para vocês exemplos aí de Davi, Daniel, José e todos os grandes homens de Deus. Jeremias, você viu que ele entrou no processo aí
da invasão da Babilônia em Israel, foi condecorado. Na verdade, Deus quis honrar ele, porque até o povo de Israel estava criticando dele. E Deus falou assim, então tá bom, vou honrar esse cara. Vou colocar ele como primeiro-ministro lá na Babilônia, sobre o povo de Israel. Aí sabe o que acontecia? Tudo que o povo de Israel, que estava no cativeiro, tinha que pedir ou fazer, tinha que consultar Jeremias, aquele que eles mandou para a caverna. Você viu como é que Deus faz? Deus é assim, sabe? Deus é assim. Então, por favor, ainda é tempo de você se arrepender. É com muita tristeza que eu trago essas notícias hoje aqui, dessas vidas, dessas pessoas, dessas autoridades que morreram aí logo após a fazer. E eu acredito que algumas coisas irão acontecer no Brasil, sabe? E eu tenho muito temor de falar isso, porque eu conheço Deus com base no que Ele tem ensinado. Porque nós só podemos conhecer o que Ele quer que nós conhecemos. Não temos como nós conhecermos Deus além do que Ele não permite. Mas aquilo que Ele ensina, como isso que foi pregado aqui, as coisas que estão escritas, as palavras que Ele nos fala, as orientações que Ele nos dá, as lições que temos, as direções que Ele nos envia a ser cumprida, tem que ser uma base de conhecimento, desse conhecimento que eu falo. Então é por conhecer que eu sei que Deus tem feito essas coisas tão terríveis. Então, eu vou encerrar essa live. Eu desconfio que o apóstolo vai falar daqui a 1 hora mais ou menos. Eu vou deixar vocês descansarem, porque ele tem uma palavra arretada para falar hoje também. Que Deus abençoe a todos vocês. E, por favor, não trouxe essa mensagem para que você tenha medo. Eu quero te dizer uma palavra. Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O reino, o povo de Deus vai ser abençoado, protegido. O povo de Deus está predestinado a ser salvo, a ser livre. Não tenha medo, não tenha desespero, não tenha mais angústia. Por favor, liberte do medo, liberte da angústia. Você é filho de Deus, você é chamado para esta obra, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, você é uma pessoa que está ouvindo isso, você crê, você sabe que isso haveria de acontecer. Então não fique com medo, fique vigilante, fique temeroso, fique temente, mas não tenha medo, porque Deus é com você. E esta obra, como eu falei naquele vídeo antigo meu, lá de Josafá, onde eu gosto muito daquela mensagem, onde eu falei quando rei Josafá estava orando diante de uma peleja, uma batalha muito difícil para ser vencida. E ele orou e falou, Senhor, eu não dou conta disso. Isso é demais para o povo de Israel. E Deus falou para ele, Josafá, levanta e fala com o povo de Israel. Tão somente se posicione, povo, se posicione, porque nesta peleja não pelejareis vós, mas esta peleja é minha, do Deus de Israel. Tão somente posicione, tão somente, Josafá, toma posição, avise o povo, toma posição, tão somente posicione, porque nesta peleja não pelejarão vós, mas eu pelejarei. Deus abençoe.